Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar de uma sequência que era bastante aguardada, de uma franquia que se popularizou ao longo dos anos 2000, que fez muita gente rir no início dela, teve seus altos e baixos, não podemos negar que tivemos ali alguns maus passos dentro dessa franquia, mas nos foi prometido uma sequência que traria de volta a era de ouro dela, e aí todo mundo ficou aguardando ansiosamente para ver qual seria o resultado. Principalmente porque trazer hoje em dia uma sequência com a mesma qualidade, com o mesmo cerne que o filme que originou tudo isso, é bastante difícil por conta dos tempos que nós estamos vivendo agora. Mas foi prometido que isso seria feito, e aí o filme chegou aos cinemas e eu fui conferir. Obviamente, eu estou falando de Todo Mundo em Pânico 6. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme da franquia, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, faça parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Todo Mundo em Pânico 6 segue ali uma lore central que é baseada no que a gente vê em Pânico 5 e em Pânico 6. Tem sequências que são inspiradas nos dois longas aqui e vão servir ali como fio condutor de toda essa narrativa. Temos um Ghostface que está atacando ali na cidadezinha de Woodsville, que é a Woodsboro dessa franquia, e temos também ali um grupo de jovens que são os newcomers, né, da franquia ali, assim como a gente tem em Pânico 5 e 6, com toda a lore em torno de Sam e Tara, mas aqui a gente também tem a maioria dos personagens que estavam ali presentes no início da franquia Todo Mundo em Pânico, sendo trazido de volta também, como a gente sabe que é o clichê do filme de terror, quando fazem uma sequência, principalmente se tratando de Pânico, que eles integram os personagens legados com os personagens novos para ir trabalhar toda essa metalinguagem do terror. Aqui eles brincam com isso à torta e à direita o tempo todo dentro do filme, assim como também fazem referências a várias outras obras do terror ou da cultura pop no geral, porque eles trabalham muito com essas referências e integram ela muito bem dentro do roteiro. Então aqui a gente tem todo o enredo central em torno de Pânico, mas nós temos menções a Corra, temos menções a Pecadores, temos menções a Má, temos menções a guerreiras do K-pop, pasmem, menções à Substância, ou seja, eles pegam tudo o que aconteceu no mundo nesse período em que a gente ficou sem nenhum filme da franquia Todo Mundo em Pânico e colocam aqui dentro e fazem uma grande salada ali para gerar aquilo que a gente sabe que essa franquia faz de melhor, que é satirizar tudo dentro de uma história e fazer com que tudo isso se converse e funcione. Porque Todo Mundo em Pânico é basicamente a matriz do humor nonsense. Ele simplesmente coloca as coisas ali, tá porque tem que estar, e a gente se diverte com isso porque a gente já está preparado e condicionado para abraçar esse tipo de coisa. Então, é um filme que vai trazer sequências o tempo inteiro para você rir, de doer a sua barriga, porque eles fazem várias piadas que são verdadeiras cutucadas nos vespeiros da sociedade moderna. Através do humor, eles falam sem filtro nenhum sobre muitas coisas que a gente tem vivenciado na atualidade, como é o caso da militância extrema entre os jovens, da atual situação política dos Estados Unidos, da brutalidade policial que os negros sofrem lá diariamente, e tudo isso dentro de sequências que parodiam, mas que ao mesmo tempo passam a mensagem que eles querem passar, os discursos que eles querem trazer dentro desse filme, para mostrar que, através do humor, eles têm sim muito o que criticar na realidade que a gente tem vivido hoje em dia. E entre uma risada e outra, fica ali uma reflexão a respeito da sociedade em que a gente vive.
O filme também brinca com a própria trajetória da franquia Todo Mundo em Pânico, fala a respeito do estúdio ter feito o terceiro e o quarto filme sem a presença dos irmãos Wayans, que foram os idealizadores de tudo aquilo ali no início, quem roteirizou e quem dirigiu o primeiro filme e o segundo também, e eles ignoram completamente a existência do quinto filme por razões de quem não ignoraria. Aquele filme é tenebroso. Então eles fingem que nem existiu. Eles focam apenas no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. E agora nesse aqui, que é o sexto, se a gente for falar sobre todos os que já saíram. Mas eles nem colocam o número 6 ali, que eu acho que é para meio que comprimir o quinto ali e deixar ele cair no limbo do esquecimento, que é onde ele tem que ficar mesmo. Então, a gente tem eles fazendo piada com isso, trazendo várias tiradas ótimas a respeito do fato das atrizes terem aceitado voltar para o terceiro e o quarto filme quando eles não estavam lá. Então, a gente tem algumas cenas aqui que fazem menção a isso, e é bem legal, elas dizendo que foram bem pagas para fazer os filmes e elas estavam precisando do dinheiro, enfim. A gente tem aqui esses diálogos e é bem divertido de acompanhar, mas a gente vê que tudo é feito em um clima que deixa a gente com a sensação de que eles estavam ali gravando e pensando, aqui a gente está em casa, vamos se divertir como a gente se divertiu no início de tudo. E eles estão determinados a fazer isso em todas as instâncias possíveis e imagináveis dentro desse filme, porque o roteiro evidencia isso, a atuação evidencia isso, as piadas evidenciam isso. Então a gente sente que é um esforço geral, coletivo, de todo mundo que está envolvido nesse novo filme da franquia em trazer, em resgatar essa essência da comédia dos anos 2000, que não precisa se dar o trabalho de pisar em ovos para não ofender, para não desagradar ninguém, porque Todo Mundo em Pânico é o que é. Ele se popularizou por ser exatamente o que ele era na época. E para trazer de volta uma sequência que faça jus ao legado que o primeiro filme trouxe, eles precisavam ser fiéis àquilo que eles sempre foram. Humoristas sem papas na língua, sem medo nenhum do cancelamento, sem medo de serem felizes fazendo o que eles fazem e de nos levar junto com eles nesse processo. Em questão do elenco, a gente já sabe que a reputação precede cada um deles. Damon Wayans e Shawn Wayans estão de volta à franquia, tão afiados quanto eles sempre foram. Anna Faris e Regina Hall reprisando aqui os papéis de Cindy e Brenda, incríveis também. Temos Joey Abrahams, Lochlyn Munro fazendo participação no filme aqui também, assim como vários personagens populares da franquia Todo Mundo em Pânico que são trazidos de volta aqui, que tem uma pontinha, mesmo que seja muito pequena ali, mas que trazem ali aquele fator nostalgia na medida certa, para que a gente perceba que eles colocaram aquilo ali como um fanservice, mas que eles sabiam que eles não precisavam necessariamente daquilo para fazer com que a gente gostasse do filme. O fanservice aqui não é feito de muleta, ele é feito apenas para jogar ali alguns easter eggs extras dentro do filme para que a gente se divirta pescando cada um deles. Então, eles foram bastante cuidadosos em trazer esse novo filme aqui. Eu fui muito feliz com o resultado dele, porque eu estava achando que muita coisa que eles estavam dizendo nas entrevistas ia ficar no campo das promessas, porque tinha coisas ali que eles estavam dizendo que iam fazer que eu achava impraticáveis na sociedade que a gente vive hoje, mas eles simplesmente chutaram o pau da barraca e disseram, a gente vai fazer sim, e eles fizeram. Então a minha experiência com Todo Mundo em Pânico 6 foi um ciclo que durou 1h30 em que eu estava constantemente pensando, não, eles não vão fazer isso. E eles iam lá e faziam. Eu, não, mas aí já é demais. E eles iam lá e mostravam que não era de mais nada e que eles faziam de novo. Então foi um filme que eu me diverti muito, fui com as expectativas moderadas, preparado para receber o que eles iam entregar, mas mantendo meus pés firmes no chão, sem fantasiar demais, sem esperar, tanto quanto a gente recebia lá nos anos 2000, mas eles conseguiram fazer isso. E eu adorei. Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre Todo Mundo em Pânico 6. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte, chama a gente trazer aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não parei pra pessoa se inscrever, não. Deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente. Desde já, a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!